Muito bem, hoje é dia da imunização e nós convidamos para vir até o estúdio da Rádio Difusora para a gente falar sobre o tema vacina, imunização, a enfermeira responsável pelo programa de imunização, a Kelgissane Brusão Franco da Silva. Acertei? Acertou. Bom dia, Kel. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Rádio Difusora. E o dia de hoje é para se comemorar ou a gente tem que acender a luzinha de alerta? É um dia para se conscientizar, né? Conscientização e também comemoração, porque a vacina é um grande feito da questão da vigilância sanitária, né? É um mártir, assim, vamos dizer, para a imunização. Certo. Agora, quando a gente fala em imunização, você teria, por exemplo, como dizer para a gente quantas vacinas hoje nós temos disponíveis nas unidades básicas de saúde? Ou peguei você assim no contrapé? Não. Na rede pública, a gente tem disponível, sem ser as vacinas especiais, a gente tem 19 vacinas disponíveis. 19 vacinas? 19 vacinas. Para todas as faixas etárias. Desde o nascimento, porque a criança, quando nasce, ela já recebe vacina. Até a fase adulta, adolescente, adulto e os idosos. Bom, e vamos dizer assim que é um mix de vacina considerável, né? Talvez o Brasil seja o país do mundo que mais oferece vacina gratuitamente para a população. É isso mesmo, você tem razão. É um dos países que mais se vacina atualmente no mundo. E desse mix de vacina aí, qual é aquela que menos, digamos assim, tenha emplacado, tenha feito sucesso de público nas unidades básicas de saúde? Hoje a gente tem aí vamos falar de cobertura, né? Os adolescentes, a gente tem HPV, que é gratuita para os adolescentes, e a meningo-ACWY, que a gente poderia ter coberturas melhores. Essa WY aí, o que é? É a meningo-ACWY. Ela previne contra 4 tipos de meningite. Ah, da meningite, então. Da meningite. 4 tipos de meningite. Isso, ACWY. Não, o nome até... meningite A, C... entendi. Agora, Kel, então quer dizer que o adolescente é aquele público que está mais reticente em vacinação. A gente precisa arrebanhar aí esses adolescentes para serem vacinados. Nem os pais conseguem convencê-los? É um pouco mais difícil. Né? Lógico que tem cobertura vacinal de criança, que a gente tem que fazer buscativa com os pais, mas ainda a gente tem muita dificuldade com o adolescente. E essa do HPV é uma vacina super importante, porque ela previne contra o câncer do colo de útero da menina e o câncer de pênis do menino. Isso, previne. É o papiloma vírus humano, né? Que causa o câncer de colo de útero e o câncer de pênis. É o HPV. E como fazer? Se vocês têm feito campanhas para trazer esses jovens, esses adolescentes, para aumentar essa cobertura vacinal? Ou essa cobertura vacinal, ela caiu agora na pandemia ou já era baixa antes mesmo da pandemia, Kel? Ela vem caindo ao longo dos anos, né? Com a pandemia, as coberturas abaixaram mais. O que a gente faz na rede pública? Além de fazer a buscativa com os agentes comunitários, as unidades se empenham em fazer, nós também divulgamos. Existe todo um trabalho, projeto, todo direcionado para esses adolescentes. Porque eu lembro quando eu estudava, o pessoal da saúde ia na escola, fazia meio que um terrorismo, né? Que se não vacinasse, minha filha, você ia morrer. Era para... Mostrava, né? Era um negócio meio terrorista. Então, minha mãe mesmo nunca descuidou disso, mas eu tinha colegas que o pai e a mãe precisavam estar sempre em cima porque não queriam tomar. Então, e a gente vê hoje que os adolescentes são muito mais independentes, né? São mais livres, menos dependentes do pai ali. Isso pode interferir também, Kel? Porque a opinião, já tem aquela opinião formada própria e às vezes não quer tomar. Isso dificulta um pouco, mas... E o estrago da rede social na questão das vacinas? Então, a gente tem um grupo, né, que é contra a vacina, mas tem um movimento de pessoas que são contra a vacinação e que não levam seus filhos para vacinar. Isso realmente existe. Mas a Organização Mundial de Saúde alerta que a imunização salva milhões de vidas e é importante vacinar.
E esse pessoal, porque na verdade, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade dos pais na questão da vacinação é bem definida, né, Raquel? Sim. E mesmo assim ainda pais resistem? Sim, mesmo assim ainda pais resistem em fazer vacina em seus filhos. Porque não tem até a obrigatoriedade de apresentar carteira de vacinação para matrícula escolar? Hoje a gente tem, no estado de São Paulo como um todo, e especificamente no município de Fernandópolis também. É obrigatória a apresentação da carteira de vacina, né, do comprovante que está tudo em dia para você poder matricular seu filho na rede pública. Perfeitamente. Bom, a gente teve recentemente a reintrodução do sarampo aqui na nossa cidade. Nós tivemos até um surto, né, de Sim. casos. Foram quase uma centena de casos aí. Foram vários casos. Em 2019, que chegou até a causar preocupação, acender a luz de alerta aí. Isso. Melhorou depois disso a campanha de vacinação? Melhorou bastante, né? Com a campanha de vacinação do sarampo, o estado de São Paulo, que chegou a ter muitos óbitos em 2019, depois em 2020 começou a cair os óbitos, porque foi reforçado a questão da campanha de vacinação do sarampo. Em 2021, o estado de São Paulo não teve óbito. Então já voltou já à condição de normalidade. Mas mesmo assim, o Ministério da Saúde e o Estado de São Paulo investem em campanhas. Atualmente a gente está com a campanha de sarampo, né? Para os profissionais de saúde e também para as crianças. Então é importante que as mães levem seus filhos para serem vacinados. Aquela famosa gotinha, a da paralisia infantil. A A pólio, né? Ainda, porque nós estamos vendo aí em vários países do mundo ela reaparecendo. Inclusive aqui na América, né? A gente teve alguns casos, né? Mas países mais endêmicos a gente tem o Afeganistão e o Paquistão, que tem o poliovírus, que é o vírus da polio, ele circula nesses países. Se circula lá, o intercâmbio é rápido. Vide aí o que aconteceu com a Covid-19, né? Sim, rapidamente se espalhou. A globalização, né? É muito rápido. Então, o que a gente tem feito, né? Reforçando essa questão da vacinação contra a polio. A criança com 2, 4 e 6 meses toma polio, depois ela tem um reforço com 1 ano e 3 meses, depois com 4 anos. Então, é importantíssimo. Quem vai viajar para o exterior já está tomando vacina de polio, né? Antes de estar fazendo essa viagem, principalmente se for para algum país de risco. Então, ele tem que ser vacinado. E quando ele volta de um país de risco, ele também é vacinado para entrar no país. Então, assim, é muito importante que isso seja reforçado, porque a polio, ela traz sequelas, né? A poliomielite. Então, o que seria de nós sem as vacinas? Vamos lembrar do sarampo, vamos lembrar da varíola, né? A varíola que está voltando aí, né? Temos casos da varíola do macaco aí. Hoje a gente está com casos de varíola dos macacos. Inclusive aí. um caso confirmado aqui no estado de São Paulo. Sim, tivemos um caso confirmado, né? Ela é um pouco diferente da varíola humana, né? Mas a vacina da varíola foi primordial para a erradicação da varíola no país. Nós erradicamos a varíola em 1980 no Brasil. Eu me recordo na nossa época escolar, chegava a fazer fila na praça pública e era daquele revólver de pressão, né? Misericórdia. Era uma coisa assim impressionante. Hoje, se pensar naquilo, vamos dizer assim, o infectologista se choca, né, com aquela imagem, porque tirava de um braço e punha no outro, né? Mas graças aos estudos e às pesquisas científicas, a tecnologia melhorou muito. Melhorou muito, né? Desde 1980 a gente não faz vacina de varíola no país, né? Porque ela foi considerada erradicada. Né? Então a gente não sabe o que as entidades, né, a Anvisa, o pessoal, a OMS vai fazer em relação a isso ainda. Porque provavelmente se aguardará o ambiente que ela vai, conforme vai desenvolvendo os casos, né? Porque por enquanto ainda são casos bem localizados, mas se já começou na Alemanha o primeiro caso, já chegou em São Paulo, significa que para chegar em outros países é rápido, né? É como você havia falado, é muito rápido. Muito rápido. Dissemina rápido. Antigamente a coisa era mais demorada, mas hoje é bem rápido. Kel, a gente sabe que nós estamos hoje com 2 campanhas em foco, né? Que é a campanha da vacinação contra a Covid e a vacinação da gripe, né? E o sarampo. Né? Mas o sarampo já é um público menor, né? Não é para todo mundo, né? É um público mais restrito. Mais restrito.
né? Mas da gripe já está ampliando o número. Como é que está a cobertura vacinal aí? Hoje a gente tem a campanha da influenza, né, da gripe, para os grupos ainda de comorbidade, trabalhador da saúde, os idosos, são grupos específicos. Mas a partir do dia 25 de junho, esse grupo vai ser ampliado. Então, todas as pessoas acima de 6 meses poderão tomar a vacina de influenza. Então, já vai estar aberto para todo o público. E o Covid, hoje, a gente está fazendo já a 4ª dose, né, ou segunda dose adicional, para as pessoas acima de 50 anos, para os profissionais de saúde e para os pacientes que são imunossuprimidos, que têm um alto grau de imunossupressão. Muito bem, Kelson, nós estamos aí então com a vacinação da Covid. Aliás, hoje a unidade base, a Central de Saúde está com plantão estendido, horário estendido para essa vacinação, né? Hoje a Central de Saúde está com horário ampliado aí até às 19 horas. Para ninguém alegar... Para todo mundo conseguir se vacinar. Certo. Além disso, todas as unidades do município estão com as vacinas disponíveis. Todas as unidades têm vacina disponível de Covid, é só procurar a unidade de saúde. As unidades, elas vacinam das 9 às 13 horas e a central, nos dias normais, com exceção de hoje, das 8 às 14 horas também. Muito bem. Muitas vezes as pessoas reclamam de eventuais reações das vacinas. O seu setor recebeu alguma notificação de uma reação mais grave, seja da vacina da Covid ou da vacina da gripe, ou são reações normais já previstas? Numa visão geral, a vacina ela pode ter um evento adverso, né? Seja ele leve, grave, moderado ou grave, né? As vacinas de rotina, por serem vacinas que já vêm em estudos há muitos e muitos anos, a gente tem um pouco menos de reações adversas, de eventos adversos. No início da campanha de Covid, nós tivemos muitas notificações, mas de casos leves. Dor no local da vacina, febre, que são eventos esperados, dor no corpo, né? Os eventos mais graves, eles são bem mais raros. Eles existem, mas são bem mais raros. Quer dizer, o benefício é muito maior do que o risco, né? Muito. Mesmo que a pessoa vá ter dor local, ou um estado febril, ou uma dor no corpo, que é um evento esperado da vacina, que é muito menor do que uma reação ao Covid, né, do que a doença, a prevenção é o melhor caminho. A gente costuma dizer aqui, né, Giovana, por exemplo, estamos de novo na curva ascendente de casos de Covid. Mas o número de internações está... Não temos... a proporção de casos não está ocorrendo na internação. Então, isso mostra a eficácia da vacina. Porque isso está ocorrendo, quer dizer... Não existe uma vacina 100%, né? Não existe vacina nenhuma 100%. Vacina 100%. Mas ela reduz muito os efeitos da doença. Sim, você pode até contrair. Graves, né? Isso, ela evita que as pessoas tenham eventos graves, que sejam hospitalizadas, internadas, né, entubadas e até mesmo a óbito. Então a gente está vivendo uma outra onda aí de Covid, né? E se não fosse a vacina, nós teríamos muito mais internações e talvez até taxas de óbito. Eu estava até fazendo um levantamento esses dias atrás. De janeiro para cá, com a chegada da variante Ômicron, nós já estamos batendo a casa de 10 mil casos conhecidos de Covid, porque muita gente não nem conhecidos, fez, né, teste. Que acabaram aí, né, a pessoa nem foi atrás de fazer teste, quer dizer, mostra que a gente tem um número que esses são os casos conhecidos. Imagine se não tivéssemos a vacina da Covid. A proporção com vacina de internação e de gravidade, né, é muito menor. Se a gente não tivesse, a gente estaria bem difícil. Basta ver o que seria foi um colapso, né? Nossa, o sistema ia colapsar. Né? Seria um verdadeiro colapso. E a gente ia ver cenas que as pessoas retratam da chamada gripe espanhola lá do século passado, né? Que realmente era terrível. Mas daí a importância da vacinação, né? Muito. Quando a gente fala aqui da vacina, aí evidentemente vem sempre aquelas pessoas que têm resistência ainda à vacinação. Mas se não fosse a vacinação, a situação poderia estar absolutamente descontrolada, né? Descontrolada em todos os aspectos.
aí talvez a gente estivesse clamando por uma vacina. Isso. Né? E por isso é muito importante, eu agradeço até a oportunidade de estar vindo aqui, de estar falando do Dia Nacional da Imunização para conscientizar a população, né? Para vacinar os seus filhos, para que os pais vacinem seus filhos das vacinas de rotina, né? Para evitar tétano, coqueluche, sarampo, a gente tem aí hemófilos, influenza, são tantas doenças que são preveníveis pelas vacinas. Então, é muito importante que que a gente consiga, né, atingir, conscientizar a população sobre isso. Perfeitamente. E é outra coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A vacina é gratuita. Isso. Poucos países têm uma cobertura vacina, um leque de vacinas tão grande quanto aqui no Brasil. Então, assim, tá lá, gente, é de graça. É só ir lá e tomar. É isso, né? mesmo. Então, a gente todos os dias aqui faz esse alerta. E voltando no assunto das internações, dos casos mais graves, essa semana eu conversei na terça-feira, se eu não me engano, com a Janaína, e ela disse para mim que, apesar do alto número de atendimentos que a UPA aqui de Fernandópolis tem realizado, a maioria das pessoas vão lá em busca de uma orientação de quais cuidados deve ter, de qual medicamento tomar, de uma orientação médica, porque está com um quadro de síndrome gripal, alguns até confirmam sim para Covid, mas ela falou que casos que necessitem de cuidados mais específicos, mais de internação, são muito pouquíssimos. Então, graças a Deus, realmente, a vacina tem se feito eficaz aí. E a gente ouvia muito, né, que na vacina da gripe, tempos atrás, que os idosos falavam assim, eu não vou tomar essa vacina porque eu tomei e peguei gripe, né? Uhum. Mas, na verdade, era apenas um efeito, né? Pode ser um efeito colateral, ou ele já estava ali com o início de sintoma de gripe e não sabia. Mas ela não causa gripe, a vacina de influenza. E na época, o objetivo da vacina da gripe foi exatamente evitar internações que levavam os idosos a óbito por problemas respiratórios. Né? Síndrome respiratória aguda grave por causa da H1N1. Né? Hoje a gente tem a vacina de influenza aí que tem 3 cepas, né, que estão contidas na vacina na rede pública. Então, a gente tem H1N1 na vacina, H3N2 e a linhagem da B Victoria, que são vírus que estão circulando. Então, justamente é feita a vacina para a gente conseguir diminuir os casos de hospitalizações. Então, quanto mais pessoas se vacinarem, a gente fala de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, a gente consegue tirar o vírus de circulação. Essa imunidade, nós já podemos dizer que nós já conseguimos ela de uma certa forma na questão da Covid, pelo número de pessoas vacinadas, ou ainda precisa atingir mais? Na Covid, é até difícil de falar isso, mas como são muitas variantes, né, e as vacinas elas foram feitas em cima das primeiras variantes que surgiram, então assim, ainda a gente tem um passo muito grande para ser dado em relação a essa imunidade de rebanho. Mas é lógico, quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas doentes ou com casos de gravidade e menos transmissão. Né? Então, uma coisa é ligada à outra, sim. Perfeito. E, Giovana? Não, acho que eu acho que a gente trouxe aqui alguns esclarecimentos importantes. Muito. E aí eu passo para fazer exatamente o alerta. Eu acho assim que os pais, principalmente, a gente fala muito sobre isso, que enquanto os filhos são pequenos, eles não têm ainda poder de decisão, o adolescente já tem, de certa forma, um poder de decisão, né? Ele já pode mais ou menos, já pode votar aos 16 anos, né? Já pode também, ele já tem um poder de decisão, mas criança ainda não tem. Então, a responsabilidade são dos pais. E aí eu deixo para você fazer a mensagem nesse dia da imunização, de alertar os pais que ainda estão com a carteira de vacinação das crianças incompleta. Então, vamos lá. Quero deixar um recado aí aos pais, aos adolescentes, aos adultos que ainda não tomaram a sua dose de reforço, né, quem já foi contemplado do Covid, para que procurem as unidades de saúde, entendam que vacina é importante, a vacina é primordial para a gente garantir a saúde. Então, assim, sendo vacinado, você diminui os riscos de contrair uma doença e, se contrair, de ter eventos graves aí em relação à doença.
tá? Eu acho que isso é muito importante e que todo mundo se conscientize e tome a vacina do Covid. Quando abrir dia 25 de junho a vacina de influenza, que procurem as unidades para tomar vacina. E eu agradeço a todos também. Muito Estarei obrigada. lá na fila, dia 25. Muito bem. A senhora vacina. Ah, meu filho. Mas No meu dia eu sou a primeirinha a chegar lá no A postinho. gente sempre se recorda que nós tivemos uma época aí, antes de começar a vacinação da gripe, nós tivemos alguns casos de pessoas que acabaram indo a óbito por causa da gripe. E aí espalhou o pânico na população, né? E a gente tinha aqui, porque aqui o Hospital das Clínicas, ele tem ali uma central de vacinação particular. E as pessoas ali quase se estapeando para pagar uma dose de vacina da gripe na época. Então você vê que as pessoas, às vezes, quando bate o desespero, todo mundo, né? É a mesma coisa que aquela pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus. Mas a hora que o avião está caindo, meu Deus! Né? É o que vai gritar. Então, muitas vezes, as pessoas esperam bater o desespero para correr atrás. E nós, nesse momento, está se oferecendo, está se alertando para que não espere o desespero chegar. Para que tome a vacina e realmente se prepare para eventos que possam ocorrer, né? Não espere o desespero chegar, porque depois no desespero aí fica complicado. Isso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá, Muito o microfone obrigada. sempre à disposição. Eu estou à disposição de vocês. Quando precisar. Tá, joia. Obrigada. Muito bem, então. Vamos ao nosso intervalo de informações comerciais e voltamos já com mais informações. Rotativa no ar.